Por que elas têm que fazer isso? Porque é o seguinte, parênteses, muitas pessoas estão presas à matéria. Nós temos necessidades, mas essas necessidades, elas ultrapassam o bom senso. Preciso de um telefone. Legal, quero um iPhone 12. Tá. Isso aqui é um iPhone 5. Ele passa a minha necessidade de um telefone? Teoricamente, sim. Para que eu quero um telefone? Para uma emergência, que aconteceu alguma coisa, quebrou o carro, ou ter uma praticidade de poder falar com uma pessoa. Então, eu só preciso de um software para isso. Mas cria-se, então, uma mais-valia. Então, você fica preso ao desejo de eu quero um telefone, mas tem que ser o melhor. Tem que ser um novo. Eu quero um carro, eu quero o melhor. Eu quero uma casa, tem que ser a melhor. Eu quero a mulher, tem que ser a mais bonita. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu quero, eu cobiço, eu desejo. Tá. Quando esse cara morre, qual era o Deus dele? Qual é a referência da vida dele? O que realmente Movia. era a razão de viver desse indivíduo? A matéria. Ah, tá. Se ele passa a vida inteira devotando-se à matéria, aos desejos carnais, a sexo, a vícios, a prazeres, ele vai permanecer aonde? Onde existe essa Você referência. tá ouvindo? Tá ouvindo isso? Eu tô e eu discordo. É claro. É aquela coisa, eu sou praticante, me deixa em paz, entendeu? É o praticante da matéria. Tá falando da minha vida, calma. Ninguém mexe na minha BMW. Olha lá. Ele fala, ninguém mexe, ela é minha. Então essa pessoa presa à matéria, quando morre, ela continua presa à matéria. Porque a sua consciência está presa àquilo que você mais criou vínculos. Sei. E na hora que você... É um vínculo muito forte, né? Mas você vê, a gente tem vídeos no canal, em lugares que a gente foi gravar e tudo mais. Cara, a gente foi em inferninho, a gente foi em casas de pessoas que tinham vícios pesados, como cocaína, drogas. E aí você olha e você fala, o cara que mora aqui é viciado em cocaína. O cara fala, desliga essa câmera agora. Como é que você sabe? Porque teu obsessor tá ali no canto, carinha. E ele se alimenta disso? Sim. Como Ele se alimenta? fareja isso. Mas ele faz uma conexão com essa pessoa e... Eu vou te explicar como faz esse Tá. processo, mas só para não perder o vínculo. Tá. O que acontece? Quando você morre, você fica obcecado pela matéria. Tá. Você fica preso à matéria, preso ao desejo. Você vira um obsessor. Não, mas não é todo mundo. Peraí, estamos tratando essa questão das pessoas tá, presas. Tá? Obsessor. Vira um obsessor. Obsessor, é. Quando por causa de obcecado? Claro, Ah, claro. tá. Então você entende que existem pessoas trafegando aqui nesse exato momento. Por quê? Mas Pela no mundo inteiro é necessidade. assim? No mundo inteiro é assim. E agora eu vou te explicar as exceções. Por exemplo, isso que eu Tá? ia perguntar. Eu vou te dar exceções, karma. Muito bem. Karma. Karma. Quando esse cara fica preso à matéria, ele fica preso aqui vagando, ele não tem a consciência da sua morte, ele não tem a consciência do que aconteceu, porque a vida Mas dele isso- foi contínua. Isso eu nunca entendi quando as pessoas me falaram isso. Tipo, ele não tá conseguindo interagir com as coisas, ele Não. não... Então, e como ele não... Ele interage com você. Não, mas eu vejo em filme, por exemplo, isso. Filme não é referência. Não, mas tenta entender o que eu tô... o meu pensamento. Tô esperando o Benjo com um amigo até agora em casa. Tô esperando o Benjo com um amigo É. aparecer até agora em casa. Não, mas o que eu penso é assim, se ele tá percebendo que a vida dele já não é igual era, como ele não percebe que morreu? A consciência dele vai se tornar... Ele consegue dirigir um carro? Não. Então- Ele não faz nada, ele não pega balinha. Eu tô Então- até hoje esperando um dito cujo levantar essa bala. Não levanta, E como entendeu? ele não percebe? Ele não percebe porque... Ele tá no estado de torpor? O que é? Eu vou te dar uma referência mais legal. Você assistiu aquele A Maldição da Mansão Blah? Esse último agora? É. Putz, não vi. Assista que você vai ver a relação dos espíritos com as pessoas exatamente aquilo. É? A consciência fica no looping. Então, eles passam como se ainda estivessem vivos. Alguns, eles vão se deslocando desta massa de pessoas falecidas que não têm essa consciência. Eles se deslocam. Eles se veem? Sim, mas eles não se comunicam. Ah, não? Vamos lá. Tá. Existe uma escala de evolução da consciência, isso o budismo explora, tá? E você descobre a evolução física, emocional e mental de cada indivíduo. Você vê pessoas, por exemplo, que têm uma mente extremamente evoluídas, mas emocionalmente são um desastre. É. Ou mesmo o inverso. O inverso também. Emocionalmente, em termos de mente, são um desastre, mas emocionalmente, você olha e você fala, pô, você tá calmo numa situação dessa, cara? É. Então, é engraçado, mas é uma evolução contínua entre esses três estágios, até você desenvolver uma evolução maior. Que daí o budismo ensina como você equilibra toda essa estrutura. Que é o ideal. Que é a evolução, é a necessidade do ser humano atingir. Tá.
Castas na Índia, a mesma coisa. Então você nasce numa casta mais baixa para uma casta Brahmani mais elevada. O que te faz isso? Essa evolução de caráter, de conduta ou de meritocracia. Para você atingir o direito de nascer numa casta mais elevada. A meritocracia do mundo dos espíritos. Muito bem. Quando essas pessoas vão morrendo e elas não atingem essa percepção dessa evolução dessa consciência, entendem que morreram. Pelo modo de vida que tiveram. Pelo modo de vida. Então, você tem um modo de vida que você entende a necessidade das coisas, que você realmente entende a necessidade de ajudar o próximo acima, muitas vezes, da sua necessidade, de ter uma vida regrada, de ter uma vida centrada no bom senso, no caráter, em muitos aspectos que fazem você equilibrar, né? Não ser tão pecar em excessos, você atinge esse estágio de evolução. Ter ou não ter uma crença não faz diferença. Imagino que não. Ah, o cara é ateu e ele vai pro inferno porque ele não acredita em Deus. Ah, não. Tem muito... desculpa, tem traficante evangélico. Como é? E aí? Quer dizer, o cara ele trafica em nome de Deus? Exatamente. Pega o vício em nome de Deus, vai com Jesus. Tem, cara. E aí, como é que faz? Entendi. Quer dizer, você acha que esse cara tá salvo só porque ele trafica em nome de Deus? Não, né, cara? Então, assim, ele tá causando mal à sociedade, condenando famílias, imputando vícios que muitas pessoas não vão conseguir sair e não é em nome de Deus. E esse cara tá preso à matéria. Tá preso à matéria porque ele faz isso por causa de dinheiro, faz isso por uma questão de status social, poder, controlar, dominar, que é o instinto primitivo, que é o instinto do umbigo. Eu mando, eu governo, eu sou o rei. Entende? É o estado mais primitivo. Se você tem um amor... Mas todo mundo tem isso. A gente tem sempre um estado primitivo, que é às vezes um mecanismo de defesa nosso, um mecanismo de proteção. Você vai proteger sua família, você vai proteger o seu aquele estado. Cérebro primitivo que a gente tem, aquela parte do cérebro que é o Sim. Correr, se proteger. Sim. Dentro do budismo, por exemplo, em alguns estudos antigos, eles tratam 3 princípios, né? O princípio do Bodhisattva, que é o princípio da sua sabedoria, do princípio da compaixão, o princípio da paixão e o princípio esse que seria o das trevas, que seria um princípio mais negativo, que é o instintivo, tá? Que é um instinto natural de sobrevivência. Tá? Que muitas vezes você tem que passar por isso para conseguir. Dentro da Cabala você tem isso, tá? Que é Malkuth, o estado da Terra, que você vai para Bina, vai para Tiferet, que são os estados mais elevados do amor e do equilíbrio. Entendi. O equilíbrio aqui. Tá? Que é o que você estava estudando. Muito bem. O que acontece? Toda essa galera que está presa à matéria, você vai encontrar, por exemplo, obsessores de vícios de drogas, obsessores de desejos sexuais, obsessores de depressão, por incrível que pareça. Depressão? Claro. Uma pessoa depressiva vai e morre. Ela vai permanecer em estado de depressão no seu pós-morte, sim, porque a sua última referência em vida foi a sua depressão. E ela vai atrás de pessoas que... Compatibilidade de energia. E aí, você atrai aquilo que você é ou aquilo que você deseja. E esses espíritos potencializam o que a pessoa já está passando. Sim, eles são gatilho. Eles são gatilho. Por exemplo, o cara vai... Um assassino. Foi o espírito que me mandou matar. Foi o demônio, né? Ou foi o cão que botou para nós beber. Quer dizer que o garçom agora chama cão. Né? Se fosse assim, na cadeia não ia ter ninguém preso. Você ia ter só espíritos presos. Foi esse aqui, ó, induziu o outro lá a matar. Pô, isso aqui é cruel, cara. Não, é o ser humano que faz a maldade. O fato é, ele tem a forma de pensamento que leva ele a pensar numa possibilidade de fazer mal a alguém. Ele manifesta o desejo de fazer mal a alguém, materializando esse negócio de, putz, e se acontecer? E se for legal? E se for bom para mim? E a vontade. O will, que é a vontade, se manifesta aqui, que é no umbigo, que é o lado mais agressivo, mais de... Animal. É o animal que faz. Ele não pensa, é o irracional. Um espírito, ele pode ser um gatilho para ativar essa combinação. Mas ele não é um fator único. O ser humano ele já traz isso. Ele já é assim. É um empurrãozinho. É um mate meus inimigos. Mate meus inimigos, destrua meus inimigos. E você leu isso aonde? Na Bíblia, no Velho Testamento. Dói, né? Mas está lá. E aí, quando você vê isso nos Salmos de Davi, você fala, isso é o instinto mais primitivo do ser humano, cara. Total.
Dói escutar um negócio desse, mas é fato. Muito bem. A consciência desses seres, ele vai regredir. Por quê? Porque ele deixou de ser racional para ser instintivo. Ah, ele vai virando quase um animal. Ele vira um animal. Ah, é? Ele tem características de animal, porque ele atrai a energia irracional. E aí ele tem rabinho e chifrinho. Quem tem rabinho e chifrinho na Bíblia? Demônio, diabos. Então, será que ele realmente existe? Ou eram manifestações dessas energias, vamos dizer assim, atreladas ao próprio ser humano? Mas quando você fala metafórico, rabinho e chifrinho? Rabinho e chifrinho não, eles têm essa característica sim. E muitos ouvintes agora estão pensando, pô, eu vi uma figura assim na minha casa. Porque eles atraem, eles se tornam animais. Eles deixam de ter o racional, que são as percepções da sua fé, do lado mais racional. Kokma, Bina e Keter. Você estuda Kabbalah, você sabe que Bina, Kokma, você tem Bina, vamos lá, Keter, Ensof, Ensofor. Aí você tem os estados de inteligência, sabedoria, e tem mais um. Eu estudei Kabbalah há muito tempo atrás. São as 3 percepções, inteligência, sabedoria e as percepções que você tem, que estão ligadas a Keter. Se você esquece isso, você deixa de ser um ser humano racional falando eu morri, eu aceito a minha morte, obrigado, eu tive uma vida muito legal, está na hora realmente da minha consciência passar para uma outra estrutura corporal. Consciência. Tá. Muito bem. Se você fica aqui preso, você fala, eu não aceito a minha morte. O que você fala eu ainda quero... é alma ou não? Dentro do espiritismo e dentro de outras religiões seria alma. No budismo a gente trabalha com uma consciência, mas seria alma, tá? Então você fica aqui vagando. Você fica vagando preso, o quê? É o seu último desejo, o seu último pensamento. Cara, você fica num looping preso e não consegue sair dele. Isso, e por isso que muitos centros espíritas... E você não tem nem consciência para saber que você está num looping. Não. Cara, pela primeira vez eu comecei a entender, então, o negócio. Muito obrigado. Porque, para mim, assim, como uma pessoa inteligente não se dá conta que ela não tá viva. Não tá viva. Por quê? Porque ela tá presa na última lembrança dela. No meu caso, se eu fui atropelado aos 14 anos, seria o acidente de carro. Se fosse isso. Ou meu pai ou minha mãe, porque eu era criança, meu apego é meus pais. E criança é pior ou... Não, criança vai muito mais rápido. Porque não tem um ego formado dessa maneira. O que te prende é essa estrutura egóica de é meu, eu quero, eu desejo. Não quero que ninguém pegue minha mulher, não quero que ninguém dirija o meu carro, a casa é minha, meu. Entendi. Esse é o seu ego, a sua estrutura presa à matéria. Na hora que você fica preso à matéria, você vai se tornar um obsessor, alguém obcecado a. Centros espíritas têm a possibilidade de trabalhar o encaminhamento desses seres por meio do quê? Prestação de serviço. Então ele pega esses seres e fazem trabalhar sobre as 7 linhas da Umbanda. Esses seres ajudam essas pessoas mortas? Esses seres, eles são os mortos. Eles estão prestando serviço às pessoas para poder adquirir a sabedoria, a inteligência e a percepção do que aconteceu em vida. Então, mas aí agora eu me confundi, porque se ela tá meio animal e não tem essa consciência... Eles encaminham aqueles que não têm a consciência, e aqueles que têm a consciência prestam serviço a centros espíritas. Então tem alguns mais com consciência e outros menos. Vamos lá, aqueles que ficam... Não tem como falar. Esses obsessores, eles não falam. Eles não têm a consciência da palavra. Eles não têm mais o racional. Por isso que o Ouija e os jogos espíritas que todo mundo faz é um erro. Isso é muito... Para chegar nesse nível pode ser rápido ou é muito tempo? 100, 200, 300 anos, 400 anos. Ah, é? É. Porque tem que ser há tanto tempo assim aqui? Porque a inteligência, a percepção desse ser, ele vai deixando de existir e o estado mais de ódio se perfaz. No budismo, por exemplo, existem as narakas, que são pessoas que morrem no seu estado de fúria. Você deve ter visto um filme chamado O Grito, que abre com essa frase dizendo: pessoas que morrem no seu estado enfurecido permanecem no seu estado enfurecido. Caramba! E isso é ensinado dentro das religiões mais antigas. Então você vai na Tailândia, é ensinado isso, no budismo é ensinado isso, no hinduísmo tem. Então eles têm esse conceito dessa constituição do ser. Então a gente está lidando com coisas antes do espiritismo. O espiritismo surgiu no século XIX. A gente está falando de religiões do século III, século II, que já falavam sobre isso. Na Tailândia tem uma coisa que você vai amar. As ghost houses. Casa dos fantasmas? O que seria? As casas feitas para fantasmas. Não tem ninguém lá? Não. O que eles fazem? Você vai andar na Tailândia, você vê que existem casas iguais
a sua. Tá. Se você mora numa casa na Tailândia, você manda fazer uma maquete da sua casa e ela fica na frente da sua casa ou no seu jardim. E fica com incenso, às vezes eles colocam animais mortos, às vezes fica com bebida. Por quê? Porque eles tiram o fantasma da tua casa real por meio do desejo ainda ligado à matéria. Tá. Então eles colocam dinheiro lá, que é o que ele ainda estava preso, ao estado de consumir carne, matéria, bebida, vícios, coloca tudo naquela casa. E ele vai ficar ali consumindo aquela matéria. A proporção não tem problema. Tipo, ser 1 milhão de fantasmas? Não, não tem. É mesmo. Essa consciência primitiva não consegue distinguir. Não, porque o que ele está preso é a substância. Que louco. Mas essas réplicas, elas têm que ser muito parecidas ou não Tem necessariamente? gente que é detalhista, tem gente que não. O que eles colocam? Às vezes objetos pessoais, roupa, pedaços de roupa e tudo mais. Só que na Tailândia vai além, né? Então, assim, eles têm uma crença de alguns espíritos que eles consideram são amaldiçoados e que podem levar uma pessoa a ser condenada. Tá. O que é condenado? A desgraça da vida daquela pessoa. Tá? Então, vícios, jogos, drogas e tudo mais. Tipo uma maldição mesmo São espíritos nervosos que ficam... Tá? Eles têm altares para um grupo específico chamado espíritos famintos. O que são espíritos famintos? Você fala, pô, o cara comia demais. Mas não só comida. O cara que desejava tudo e não dava nada. Tanto que é interessante que a figura desses espíritos famintos são figuras que têm a boca pequena, eles têm mais ou menos 4, 5 metros de altura, o altar deles, eles mostram os totens e tal, e eles são magros e esguios. Porque na maldição deles, eles foram condenados a desejar as coisas e não conseguir ter. Então eles ficam atormentados e atormentando os outros. Em algumas outras religiões, no budismo, por exemplo, existem oferendas para os espíritos famintos, que você oferece incenso ou que seria aroma. Caramba. Tá? Então você tem os smell litters e você tem esses que são os espíritos famintos. Os espíritos famintos, a função, o desejo deles é cada vez mais. Cobiça, mais. tudo. Então, tudo. Pessoas muito fissuradas em dinheiro, essas coisas, estão sujeitas a atrair essas pessoas. Sexo, alimento, carro, dinheiro, status, tudo que é meu. No limite. No limite, ao extremo, perdem a noção. Então eles ficam atormentados depois da morte. Então eles fazem essas oferendas para quê? Para que quando esses smell litter ou os espíritos famintos se aproximarem, né, eles adquirirem a consciência de que eles estão mortos e que eles não têm como pegar essa matéria. É o start. Chegar e falar, clique. Agora eu entendi. Tá. Há necessidade de fazer esse processo. Então, no pós-morte, para esses seres, existem 2 formas deles saírem dessa situação. Ou serem encaminhados por uma figura religiosa, então no budismo tem, no hinduísmo tem, em certas religiões, seria como se fosse um padre da igreja católica, só que funciona. Um exorcista. Só que funciona, né? Dali não funciona. Então, você encaminha esses seres. O outro é fazer com que eles despertem naturalmente essa percepção. Mas você acha que não existe exorcismo de verdade? Se você lê as obras do padre Gabriele Amorfi, que foi o cara que coordenou toda a equipe do Vaticano da ala de exorcismo, ele fala que 99% são meras ilusões, devaneios do ser humano. Eu tenho as obras do padre Gabriele Amorfi que eu achava divertido o cara falar. Ele fala que a grande maioria dos casos, eles são simplesmente de problemas mentais do indivíduo, mas nada. Raramente acontece uma manifestação de possessão no mundo. Raramente. E quando acontece, ninguém tem autoridade de mexer. Eu ligo na Record todo dia, toda